Olá, saudações a todos. Meu nome é Jefferson Marques e nesse pequeno tutorial nós iremos tratar sobre aspectos de segurança de banco de dados. Muito bem, quando a gente está falando de segurança de banco de dados, não necessariamente nós estamos nos restringindo ao campo da acessibilidade aos dados do usuário, certo? Quando a gente também está tratando sobre segurança, nós estamos falando de suporte. Suporte no sentido de que esse banco de dados ele tem que estar sempre disponível para os usuários ou para um algoritmo que faça uso dos recursos desse banco de dados. E óbvio, também referente à confiabilidade. A confiabilidade é um aspecto extremamente importante no sentido de que esse sistema ele tem que sempre nos possibilitar efetuar consultas que recuperem dados corretos, certo? Agora, a gente vai tratar mais profundamente, que a gente já introduziu um pouco do princípio do sistema de banco de dados, a gente vai tratar um pouco com mais profundidade todos esses aspectos. Bem, as principais preocupações referentes à segurança de dados, elas são dadas por perca de integridade, elas são dadas por perca de disponibilidade e perca de confiabilidade. Muito bem. A perda de integridade ela diz respeito à necessidade de proteger as informações contra modificações, certo? Ou seja, um sistema de banco de dados ele não pode ser tão acessível de tal forma que os dados eles possam ser facilmente alterados. Então, nesse quesito, é importante a implementação de medidas que restringam o acesso de um determinado usuário aos dados de outro usuário, certo? Para que não ocasione em manipulações de dados incoerentes e inconsistentes, que tragam consigo uma série de transtornos e alterações dos dados. Bem, um segundo aspecto de proteção que a gente também tem que se preocupar é a questão da disponibilidade. A indisponibilidade ela se refere à ocorrência de problemas para o uso do sistema de banco de dados e seus recursos, certo? Sofrem de disponibilidade tanto o humano, tanto nós que sempre precisamos efetuar a consulta no sistema de banco de dados, quanto um determinado algoritmo, que um algoritmo de uma empresa, que ele efetua suas operações a partir de um sistema de banco de dados, certo? E ele sempre precisa efetuar a consulta desses dados, para que ele consiga realizar as suas operações. E o nosso último aspecto de segurança ele se refere à perca de confiabilidade, Essa perca ela está relacionada com os riscos de disponibilidade dos dados, É muito próximo à perca de disponibilidade, que a gente tratou aqui. A confiabilidade ela tem justamente nesse quesito, também está muito relacionada à confiabilidade, A gente também tem que ter a confiança do sistema, que o sistema de banco de dados ele vai estar sempre ali presente, ele vai estar sempre presente ali para a gente sempre poder efetuar as consultas e as determinadas operações, para que a gente consiga de fato usar os seus dados para realizar as operações que são pertinentes em uma empresa, certo? E essa perca ela pode ocorrer em violações de direitos legais. Com isso, já que a gente apontou essas problemáticas, também é conveniente a gente apontar algumas soluções, certo? Soluções essas, que a gente pode escrever aqui, A gente pode tratar aqui de controle de acesso, controle de influência, a gente também pode fazer de controle de fluxo e criptografia, Muito bem. Esses dois métodos aqui, eles fogem ao escopo do nosso curso, certo? Mas basicamente quando a gente está trabalhando com fluxo, o controle de fluxo nada mais do que a manipulação de como os dados eles fluem dentro do sistema de banco de dados. A gente vai implementar
determinadas soluções que controlam esse fluxo. E aqui a criptografia, né, necessariamente é quando a gente realiza uma determinada codificação, né, nos dados, né, na consulta, dos dados recuperados na consulta, né, para que somente os usuários que conhecem a criptografia eles consigam interpretar de maneira consistente, né, os dados que foram recuperados na consulta. Deixa eu só conferir se está gravando. Está tudo ok. Ok. Muito bem. Agora a gente vai tratar, né, do controle de acesso, né, são o controle de acesso e o controle de influência, certo? São os dois, né, que basicamente a gente trata nesse nosso sistema de banco de dados, que a gente está dentro do escopo, né, dessa disciplina. Bem, o controle de acesso é todo o controle que é feito ao acesso do sistema de banco de dados, né, onde esse controle é imposto através de restrições que são estabelecidas, né, pelo usuário administrador. O usuário administrador ele implementa restrições aos usuários convidados, né, de tal forma que esses usuários eles não conseguem fazer acesso a todos os dados que estão disponíveis, né, dentro do sistema de banco de dados. Né? O que ele pode fazer? Né? A gente pode utilizar esse controle de acesso usando tanto códigos em SQL, quanto também existem outras plataformas, né, como servidores Linux, né, que fazem esse controle de acesso dos usuários. Por exemplo, em SQL, né, a gente tem o comando grant. O comando grant, ele basicamente concede a um usuário convidado a permissão, né, de criar tabelas e tuplas, né? E essa permissão ela pode ser retirada desse usuário, né, a partir do comando revoke. No servidor Linux, né, o usuário administrador, né, que é o usuário root, ele pode criar tanto usuários quanto criar grupos, né, e adicionar esses usuários a grupos. E ele pode estabelecer permissões a esses usuários, a esses grupos, a acessarem determinados dados, né, do sistema de banco de dados em um servidor Linux. Então, é basicamente essa a questão do controle de acesso. E o controle de influência, né, no sistema de banco de dados, basicamente está relacionado a um banco de dados estatísticos, né? Em um banco de dados estatístico, os usuários não têm permissão a acessar informações individuais de um determinado elemento da população, certo? Essas consultas, né, referente a dados individuais, elas são proibidas, né, num sistema de banco de dados com influência, ou seja, um banco de dados estatísticos, certo? Os bancos de dados estatísticos, eles devem estabelecer alguns métodos, né, de controle de acesso, né? Por exemplo, eles devem proibir consultas com poucas tuplas, eles devem proibir uma sequência de consultas referenciadas a uma determinada população, eles devem inserir um deliberado ruído, né, na recuperação dos dados, para que assim, né, os usuários que efetuam consultas por pequenas populações, né, em pequenas tuplas, eles não consigam a partir de métodos estatísticos, determinar, né, um dado real de uma determinada pessoa, de um determinado usuário. Então, basicamente é isso, né, que a gente pode tratar nesse pequeno tutorial, né, nesse vídeo bastante curto, sobre aspectos de segurança de banco de dados. Estou à disposição para esclarecimento de dúvidas, certo? E eu agradeço a todos pela atenção. Tenham uma boa tarde.